Evangelho de Lucas. Lucas 20. Nós vamos ler, na verdade, Lucas 19, perdão. Nós vamos ler do verso 28 até o verso de número 40. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A partir do verso 28 do capítulo 19. Dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A narrativa desse acontecimento aparece ou é registrada pelos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem a entrada triunfal de Jesus ali na cidade de Jerusalém. E essa informação mostra a importância desse texto ou desse episódio que nós temos aqui diante de nós. Esse é um daqueles muitos textos das Escrituras repleto de contrastes, cheio de ironias. Como nós lemos aqui, nós vemos que o texto descreve o elogio de Jesus pelo povo e logo em seguida nós temos a condenação do povo por Jesus. O texto nos mostra, na continuação dele, o povo está ali cheio de entusiasmo, cheio de expectativa pela chegada do suposto Messias. Por um momento, parecia que Jesus era de fato o Messias tão aguardado. Por um momento, parecia ali que a vitória sobre os inimigos, finalmente, depois de muito tempo, ela estava por acontecer. Por um lado, nós vemos essa expectativa, esse anseio, essa alegria. Por outro lado, nós percebemos a superficialidade e a hipocrisia presente nessas pessoas. Ao invés de verem as glórias das conquistas que supostamente eles teriam, eles vão, na verdade, experimentar as agonias de serem conquistados por uma outra nação. Em vez de experimentarem ali a bênção do Senhor, esse povo está prestes a experimentar
o julgamento de Deus. Eles esperavam por um herói conquistador que viesse e libertasse os judeus das mãos dos romanos, mas, na verdade, o que eles vão receber ali é um juiz condenador, alguém que vai condenar aquele povo por causa da sua descrença, por causa da maneira com a qual eles tratam a Jesus. E aí, na continuação daquilo que nós temos visto ao longo dessas semanas, nós podemos perceber que, após encontrar Bartimeu e Zaqueu ali na cidade de Jericó, Jesus então segue, caminha na direção de Jerusalém, na companhia de uma quantidade enorme de pessoas que também estava, assim como Jesus, caminhando para Jerusalém. Faltavam, nesse momento aqui, apenas 6 dias para os cravos, para os espinhos, para a zombaria, para o cuspe, para o ódio, para o carregar o pecado do povo. Nesse instante aqui, faltam apenas 6 dias para a crucificação, para aquele momento que fará de Jesus o sacrifício pelo pecado. Faltam 6 dias para Jesus ser abandonado por Deus. E Jesus sabe exatamente aquilo que o aguarda ali em Jerusalém. Jesus sabe o que está por vir naqueles dias que se desenrolam a partir daquele momento ali em que ele entrar naquela cidade. É o fim de uma longa jornada que começou lá no céu e continuou aqui na terra. Depois de viver durante mais de 3 décadas nesse mundo amaldiçoado pelo pecado, Jesus então caminha na direção da morte. Uma morte que, como nós sabemos, resgatadora, redentora, reconciliadora. Uma morte que vai ratificar a nova aliança. Uma morte que vai confirmar o perdão que vem a nós pela graça. Uma morte que proporciona a expiação completa pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Uma morte que vencerá a morte. O que vai acontecer daqui a 6 dias, a partir do relato da entrada de Jesus em Jerusalém, é a morte da morte. Então, o que nós temos aqui, a partir desse momento da entrada de Jesus em Jerusalém, é a última semana na vida de Jesus. Aqui é um domingo, quando acontece essa entrada que ficou conhecida como triunfal de Jesus ali em Jerusalém. Na segunda-feira, Jesus vai entrar no templo e vai purificá-lo, retirar os cambistas dali. Na terça-feira, vai acontecer uma discussão de Jesus com os líderes religiosos. Na quarta-feira, aparentemente é um dia de descanso ali na vida de Jesus. Na quinta-feira, surgem os preparativos para a celebração da Páscoa. Na sexta-feira tem o julgamento e a crucificação. No sábado, Jesus permanece sepultado. E então, no domingo, Jesus é ressuscitado dentre os mortos. Isso é o que acontece na última semana de vida do nosso Senhor aqui nesse mundo. E começa exatamente nesse texto, quando Jesus entra em Jerusalém. Se você olhar aí o verso 28, Lucas abre esse momento dizendo o seguinte: e dito isto o quê? Que ele acabou de falar, registrar no texto anterior. A parábola que nós estudamos semana passada, chamada de parábola das 10 minas.
quando ele termina de contar a parábola, ele vai na direção de Jerusalém. É o que Lucas diz aí no verso 28. Você não vai se lembrar, porque tem muito tempo que nós fizemos isso. Mas quando nós estávamos expondo o capítulo 9 do Evangelho, há algum tempo atrás, lá no capítulo 9, que descreve a transfiguração de Cristo, lá no capítulo 9, foi a primeira vez no Evangelho de Lucas que foi dito que Jesus estava caminhando para Jerusalém. E de lá para cá, do capítulo 9 até aqui, o capítulo 19, foram 9 lembretes de que o destino final de Jesus é Jerusalém. E nesse verso 28 do capítulo 19, nós temos a 9ª e última referência desse fato, de que o destino final de Cristo é Jerusalém. Este é o momento mais aguardado do ministério de Cristo. Chegamos aqui no fim daquela agenda que foi pré-estabelecida lá na eternidade. Chegou o grande momento, chegou a grande hora. Cristo veio para esse momento. Então ele vai na direção de Jerusalém para cumprir aquilo que foi estabelecido ao longo da eternidade. Verso 29 diz: ora, aconteceu que ao aproximar-se de Befitagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Ali em Jerusalém, existe uma cadeia de montanhas que vai se estendendo de norte a sul da cidade. E existem ali 3 montanhas famosas. Uma delas, chamada de Monte Scopus, possui aproximadamente aí 800 metros de altura. E esse monte é conhecido por causa da vista panorâmica da cidade de Jerusalém que ele proporciona. Nesse monte aconteceu um tempo antes desse relato aqui, um encontro entre os sacerdotes da cidade e Alexandre o Grande. Atualmente, esse monte é a sede da Universidade Hebraica de Jerusalém e de um hospital famoso ali chamado Hadassah. Então, é uma montanha famosa, historicamente, antes do tempo de Jesus, durante o tempo de Jesus e até os dias de hoje. Um outro monte que tem ali na cidade, famoso também, citado lá em 2 Reis, chamado de Monte da Corrupção. Possui esse nome porque era nesse monte que os israelitas ergueram muitos ídolos, muitos altares, onde a idolatria corria solta, provocando então a ira do Senhor. Então o monte ali fica conhecido como Monte da Corrupção. Então você tem o Monte Scopus, você tem o Monte da Corrupção, e no meio desses 2 montes está o Monte das Oliveiras. Jerusalém não poderia ser vista até que um transeunte chegasse ali ao topo do Monte das Oliveiras. Então o que Lucas está dizendo aqui no verso 29 é que ao se aproximar de Befitagé, ao se aproximar de Betânia, Jesus ainda não tinha visto a cidade. E nesse momento, diz Lucas que ele enviou 2 de seus discípulos. Verso 30. Dizendo-lhes: ide à aldeia, e ao entrardes,
achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o até aqui. Você conhece a história, nós lemos. Jesus entra em Jerusalém cavalgando um jumentinho, um animal que não era associado aos rigores da guerra. Soldados não usavam jumentinhos, não levavam esse tipo de animal para uma guerra. Os jumentinhos estavam associados a atividades de paz. E aqui Jesus está dando um recado. E quando ele monta num jumentinho, ele cumpre uma profecia que foi feita sobre o Messias entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Essa profecia foi feita por Zacarias, nada mais, nada menos do que 5 séculos antes. 500 anos antes foi feita essa profecia. No relato de Mateus, sobre este acontecimento, Mateus diz o seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho. Perceba o detalhe que Lucas nos diz aqui. Ele diz no final do verso 30, jamais homem algum montou nele. Essa informação nos lembra ou nos ensina 2 coisas. Primeiro, a soberania de Jesus sobre toda a criação. Porque a pessoa que tentar montar num animal que não foi domesticado, você já sabe o que vai acontecer, né? Aquele animal não vai deixar aquela pessoa ficar em cima dele de jeito nenhum. Ainda assim, aquele animal que nunca foi domesticado, que nunca foi montado, sujeita-se a Cristo, porque quem é o dono e comanda aquele animal é o próprio Cristo. Além disso, essa informação de que esse animal nunca foi montado nos fala ou nos lembra da realeza de Cristo. Não sei se você sabe disso, mas o cavalo de um rei não podia ser montado por ninguém a não ser o rei. Existia um ditado que dizia assim: ninguém pode montar no cavalo de um rei, ninguém pode sentar no trono do rei e ninguém pode usar o cetro do rei. E aí, nós temos aqui um elemento sutil dessa realeza de Jesus montando nesse jumentinho que nunca tinha sido domado. Se você observar, Lucas, ele nos traz uma informação que pode passar despercebida. Marcos e Mateus dizem que Jesus montou no jumentinho. Lucas diz que Jesus foi colocado. É diferente, porque isso sugere uma entronização. Ele é colocado ali, não é ele que monta, ele é colocado ali por outras pessoas. E aí o verso 31 então diz: Jesus diz, se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondam assim, porque o Senhor precisa dele. Lucas diz que quando eles chegaram ali naquele local e começaram a desamarrar o jumentinho, os donos imediatamente chegaram e perguntaram: o que é isso? Claro. Se alguém vai ali e começa a mexer no seu carro, você vai chegar e perguntar: o que está acontecendo?
Mas quando os discípulos viram para aqueles homens e dizem assim: o Senhor precisa dele, as objeções desaparecem completamente. A simples menção do fato de que Jesus precisa do animal é suficiente para que os donos daquele jumentinho concordem e não apresentem nenhuma objeção. E é evidente, à luz dessa passagem, bem como de tantos outros textos das Escrituras, que Jesus tinha muitos discípulos em muitos lugares. Jesus tinha muitas pessoas que o admiravam, que o seguiam em muitos lugares. Muitos homens e mulheres que estavam dispostos a servi-lo das mais diversas maneiras, onde quer que fosse. Jesus tinha um número grande de discípulos na Judéia, na Galiléia, na Pérea, fosse um alojamento, fosse um jumentinho, fosse um lugar para celebrar a Páscoa. Como nós vamos ver aqui. Ele vai encontrar um lugar que alguém vai emprestar para ele celebrar a Páscoa. Como nós vamos ver nas próximas semanas, enquanto ele está em Jerusalém, ele não tem lugar para dormir, porque é Páscoa, e todos os judeus estão indo para Jerusalém. Jesus não tem um lugar para dormir, então ele passa o dia em Jerusalém e volta 3 quilômetros para dormir na casa de Marta, Maria e Lázaro em Betânia. Fosse um lugar para celebrar a Páscoa, fosse um lugar para dormir, fosse o jumentinho, ou até mesmo um túmulo. Porque quando ele morre, alguém empresta o túmulo para ele. Tudo de que necessitasse, Jesus tinha pessoas, amigos, homens e mulheres sempre dispostos a ofertar. Quando eles começam a desamarrar o jumentinho, os homens chegam: que é isso? O Senhor precisa dele. Acabou. Irmãos, o reino de Deus, ele é levado adiante por pessoas que estão dispostas a oferecer, a ofertar, a contribuir, a ajudar, a doar para a causa de Cristo aqui nesse mundo. Gente que tem, que Deus concedeu, que Deus abundantemente abençoou a vida daquelas pessoas, e que basta uma palavra assim: o Senhor precisa dele. E essas pessoas, com um coração grato, com um coração que reconhece que tudo que tem, que tudo que é, vem do Senhor, diz: leva. É do Senhor, é dele, pode levar. Gente que ajuda financeiramente o reino de Deus, gente que tem alegria em poder contribuir para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Foi o que Paulo disse à igreja de Corinto. Olha, quando passamos por dificuldades, aqueles irmãos me procuraram e disseram assim: deixa a gente ajudar.
Deixa a gente ajudar. E esses irmãos, diz Paulo aqui, eram pessoas que estavam passando por problemas financeiros gravíssimos. No meio, diz Paulo, de muita prova de tribulação e de profunda pobreza, superabundou em grande riqueza a sua generosidade. Gente que sabe que tudo que tem só tem porque Deus concedeu. Que história é essa aí que vocês estão mexendo no jumentinho? O Senhor pediu, sim, pode levar. Que gesto, que atitude. Irmãos, nada é nosso, tudo é do Senhor. Tolos, nécios, são aqueles que acham o contrário disso. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Surpreende a quantidade de vezes em que essa expressão Senhor aparece no Evangelho de Lucas. Para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, em Marcos, Jesus é chamado de Senhor 4 vezes. Em Lucas, Jesus é chamado de Senhor 24 vezes. E aqui, mais uma vez, através de um jogo de palavras, Lucas ressalta o senhorio de Cristo. Os discípulos, ao buscar o jumentinho, eles são questionados pelos seus donos. E eles respondem a esses donos, mostrando a esses donos quem de fato é o Senhor do jumentinho. A autoridade de Jesus de ser o Senhor por direito do jumentinho superava a dos donos do jumentinho. Então, o que nós temos aqui nesses versos iniciais? Lucas nos revela a onisciência de Jesus, porque enquanto ele ainda está ali no Monte das Oliveiras, ele vira para os 2 discípulos e diz assim, vão na frente, e lá tem um jumentinho, vai lá e pega esse jumentinho, e se chegar alguém para arguir vocês, diga que o Senhor precisa deles. Onisciência. Não apenas onisciência, autoridade, porque ele dá ordem para trazer o jumentinho. Onisciência, autoridade, domínio, porque ele controla o jumentinho, ele controla o reino animal. Monta num jumentinho que ainda não tinha sido amansado. E tudo isso aqui revela e demonstra o tipo de Messias que ele é. Não o Messias terreno dos sonhos de Israel, aquele que iria promover guerra contra os romanos, contra os opressores terrenos, mas aquele que veio promover e estabelecer, como diz aí o verso 42, as coisas que pertencem à paz. O relato que Marcos traz desse episódio traz um detalhe do diálogo dos discípulos de Jesus com aqueles homens que Lucas não diz e que eu acho assim muito interessante. Marcos diz assim, está lá no capítulo 11, verso 3 do Evangelho de Marcos. O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Gente, a Bíblia, ela é tão extraordinária, que na descrição de um dos momentos mais importantes na história da redenção, ela oferece pequenas lições que nos ajudam
nos nossos relacionamentos. Entende isso? O que está sendo descrito aqui é um dos momentos mais importantes da história da redenção. E aí, na descrição desse momento épico, importantíssimo, a Bíblia traz detalhes pequenos que nos ajudam nas nossas relações. Porque Jesus diz aos proprietários daquele jumentinho que depois que ele usasse o animal para aquilo que ele pretendia, o animal seria devolvido. O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Quantas coisas que nós apanhamos emprestado e não devolvemos? Já parou para pensar nisso? Livros, roupas, dinheiro, qualquer outra coisa. Gente, não é seu. Precisa ser devolvido ao dono. Existem vários motivos pelos quais nós não devolvemos aquelas coisas que nós apanhamos emprestado. Esquecimento, perda, roubo. Pega, não devolve, por quê? Roubou. Tem gente que pensa, ele não está precisando. Nada justifica não devolvermos aquilo que nós apanhamos emprestado. Jesus diz assim, vai lá, pega o jumentinho, traz e avisa eles que depois eu vou devolver. Então, se você esqueceu, se lembre. Se você perdeu, compra outro e vai ressarcir o dono. Se você acredita que o dono não está precisando, isso não compete a você. O seu dever é fazer a devolução. A Bíblia é tão fantástica que ela nos ensina o princípio de devolver aquelas coisas que nós pegamos emprestado. E isso faz parte de uma boa relação. Que coisa impressionante são as Escrituras. Verso 36. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Esse gesto também possui conotações reais. 2 Reis 19 descreve a posse de um rei chamado Jeú. E ali é dito que a multidão pegou os seus mantos e os estendeu sobre os degraus diante dele. Isso era feito como uma forma de expressar honra, de expressar gratidão. Quem fazia isso, como que estava dizendo assim, olha, eu deponho a minha capa, como um ato de submissão simbólica ao rei, assim como eu entregaria a minha vida aos seus pés como meu rei. Esse gesto de retirar as roupas e estender na frente do rei é a versão judaica do vida longa ao rei. Conhece essa história? É a maneira judaica de dizer isso, de celebrar, de honrar ao rei. Verso 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Marcos diz que a multidão que subiu com Jesus encontrou com a multidão que já estava em Jerusalém. O rei havia chegado e as multidões se puseram a celebrar. E aqui nós temos uma situação
completamente diferente de tudo aquilo que aconteceu ao longo da vida de Jesus. Quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus ele sempre evitou o reconhecimento público. Quando ele narrava as suas parábolas, ele não permitia que todas as pessoas entendessem aquilo que ele tinha para ensinar. Quando ele ensinava as coisas mais profundas do Espírito, ele contava apenas aos discípulos. Você vê em alguns momentos expressões assim: tornando-os a levar os 12 à parte, passou a revelar-lhes essas coisas. E Jesus sempre saía de fininho, ele não queria o reconhecimento, ele não queria que as pessoas o coroassem rei. Mas aqui, propositadamente, Jesus deixa essa postura de lado e atrai a atenção do público para ele mesmo. Ele faz algo que nunca tinha feito, que ao longo de 3 anos nunca fez. O que será que aconteceu aqui? Antes ele virava os holofotes agora para fora, agora ele traz os holofotes para ele. Por que isso acontece? Porque antes de se entregar em sacrifício, ele deseja atrair a atenção dos judeus para ele. O Cordeiro de Deus estava prestes a ser morto. A grande oferta do pecado estava pronta para ser imolada. E era então conveniente que os olhos de todos os judeus estivessem fixos nele, porque aqui acontece o maior evento da história da humanidade. E quando esse evento estava por acontecer, deveria ser presenciado por o maior número de pessoas possíveis, de forma que é provável que nenhuma residência de Jerusalém não tivesse ouvido falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E, gente, nós devemos ser muito gratos a Deus, porque a morte de Jesus foi um acontecimento público, conhecido. Porque se Jesus tivesse sido apedrejado em algum tumulto popular, se Jesus tivesse, assim como João Batista, sido decapitado na prisão, os incrédulos negariam que o Filho de Deus havia morrido. A sabedoria divina dispôs as coisas de tal modo que a negação desse fato se tornou impossível. Não importa o que os homens pensem acerca da doutrina da morte expiatória de Cristo, eles jamais poderão negar o fato de que Cristo morreu. Então, publicamente, ele se dirige a Jerusalém, alguns dias antes da sua morte, e por um grande público, ele é visto e ouvido na cidade até o dia em que ele foi traído. Aos olhos de milhares de pessoas, ele foi trazido diante dos principais sacerdotes e de Pilatos. Aos olhos de milhares de pessoas, ele foi condenado, levado ao Calvário e crucificado. De todos os eventos do seu ministério, a sua morte foi a mais pública e testemunhada por um grande número de pessoas. Aqui tem uma lição extremamente importante. Se você prestou atenção na argumentação, agora você vai entender a lição. Uma lição que está presente nas entrelinhas. Os milagres de Jesus não são tão importantes quanto o Calvário. Os grandes feitos de Jesus não merecem tanto destaque quanto a sua morte na cruz. Mais importante do que tudo aquilo que Jesus realizou em 3 anos é o seu sacrifício substitutivo.
Não há dúvidas de que a ênfase das Escrituras é na cruz de Cristo e naquilo que a cruz de Cristo faz por mim e por você. Eu vou encerrar a mensagem falando sobre isso. E para poder trazer a aplicação final, eu preciso que você entenda isso aqui. Mas existe aqui um outro detalhe importantíssimo. Quando Jesus atrai a atenção para Ele, os holofotes para Ele, quando Ele deseja que a multidão olhe para Ele, é não apenas para que a morte dele seja testemunhada pelo maior número de pessoas, e essa verdade não fique sendo questionada ao longo da história, é não só por isso, mas quando ele atrai também os olhares de muitas pessoas, Jesus está aqui forçando uma situação. Como assim? Quem vai executar Jesus? Os romanos. A mando de quem? Do Sinédrio, da liderança religiosa judaica. Só que os líderes religiosos judaicos não tinham a intenção, como nós vamos ver na continuação dos textos, eles não tinham a intenção de eliminar Jesus naquele momento, porque Jerusalém estava repleta de pessoas, com milhares de pessoas. Mais de 200 mil pessoas chegavam em Jerusalém naqueles dias. A liderança religiosa não pretendia matar Jesus naquele momento ali. Pensavam em fazer isso depois. Só que nos planos de Deus, nos planos do Senhor, o Cordeiro de Deus deveria ser imolado no mesmo dia e no mesmo momento em que os cordeiros pascais estavam sendo imolados no templo. Jesus morre como o Cordeiro de Deus que é imolado na Páscoa judaica. Então Jesus precisa precipitar uma situação, forçar uma situação. Jesus tinha que criar um evento que enfurecesse os seus inimigos a ponto deles não aguentarem e mesmo naquele contexto levá-lo à morte. Ou seja, aquele povo gritando: Hosana ao que vem em nome do Senhor. A excitação do povo em relação a Jesus. O que Jesus vai fazer no outro dia de chegar lá e bagunçar o templo e acabar com aquela máfia ali. O que Jesus vai fazer em relação ao povo vai apressar a crise. O povo cantava, o povo gritava, o povo exclamava com toda a sua força: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Com toda aquela multidão entusiasmada, seguindo a Jesus. Ele sabia que a inveja e a raiva dos líderes religiosos seriam despertadas. E mais do que nunca, eles desejariam acabar com a vida de Jesus. Verso 38. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Essa aclamação que o povo faz a Jesus é uma citação do Salmo 118. Verso 26 é exatamente o que nós temos aqui. Ela era parte tradicional do ritual litúrgico que os peregrinos faziam ao entrar em Jerusalém. Então, convenhamos, foi demais para aqueles homens. Uma multidão de milhares de pessoas, com ramos nas mãos,
com louvores nos lábios, cantando, reconhecendo, admirando, enaltecendo exatamente quem? Aquele que eles odeiam. Eles não aguentaram, eles surtaram, ficaram enfurecidos. Mas sem saber o que fazer, fizeram algo inacreditável. Esses homens estavam tão insanos diante daquilo que eles viram. Eles ficaram com tanta inveja, com tanto ódio daquilo que eles estavam presenciando, que eles foram capazes de fazer algo inacreditável. Olha o que diz aí o verso 39. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão. Eles chegam no meio da multidão ali, a multidão gritando, e eles chegam perto da multidão, atravessam assim, chegam para Jesus e dizem assim: manda eles ficarem quietos. Manda eles ficarem quietos, manda eles pararem de cantar, manda eles pararem de te louvar, manda eles pararem de fazer todo esse show aí em homenagem a você. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. A inveja deles era tão grande, o ódio deles pela celebração e pelo louvor a Jesus foi tão grande, que como eles não conseguiram calar a multidão, eles pediram a Jesus, para Jesus mandar a multidão ficar quieta. Essa foi a última vez que os fariseus apareceram no Evangelho de Lucas. Está aqui. É a última vez que há uma referência aos fariseus, verso 39 do capítulo 19. E aí Jesus então diz, no verso 40, eu garanto para vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Na Palestina existia uma quantidade absurda de pedras. As pedras da Palestina aparecem várias vezes ao longo do Novo Testamento. São muitas as referências às pedras da Palestina. Uma vez João Batista disse que Deus levantaria mais seguidores fiéis das pedras do que dos supostos filhos de Abraão. E o que Jesus está dizendo aqui aos fariseus é o seguinte: olha, se a natureza humana silenciar, a natureza subhumana me louvará. E, gente, é exatamente isso aqui que vai acontecer. Sabe por quê? Porque esses que aqui estão louvando a Jesus, cantando hosana ao que vem em nome do Senhor, esses que aqui estão cantando isso, em breve irão se calar. Em breve irão silenciar. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois desse dia, nós não vemos mais a multidão louvando a Jesus. Jerusalém vai ficar em completo silêncio. E quando todos se calarem, as pedras vão clamar. E o que eu estou falando aqui não é um eufemismo. Sabe por quê? Porque o templo, ele vai ruir. 70 anos depois, o templo vai ruir e os escombros do templo de Jerusalém vão gritar uma mensagem ao mundo acerca de Jesus. Eu quero fazer duas aplicações e encerrar. O que esse texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém tem a nos ensinar? Primeiro, que descanso nós podemos ter na onisciência
de Jesus. Irmãos, se há verdades que trazem tanto consolo ao nosso coração, essas verdades são aquelas relacionadas aos atributos de Deus. E aqui nós nos deparamos com um dos impressionantes atributos do nosso Deus, a sua onisciência. Como é possível um ser que sabe exatamente o que cada um de nós aqui nesse instante está pensando? Como que pode um ser saber que você que está olhando para mim agora não está prestando atenção no que eu estou dizendo? Um ser que sabe o que todos os seres humanos nesse momento estão pensando. Um ser que sabe não só o que todos os seres humanos estão pensando, mas tudo o que acontece no mundo. Um ser que sabe em qual concha aquele 38º peixinho daquele cardume vai passar daqui a 20 segundos. Há pouco tempo eu li uma devocional de um teólogo. Ele estava falando que Deus sabe quantas bolinhas de água existem na janela da casa dele quando chove. Isso é uma coisa absurda. Um ser que sabe quantas vezes o seu filho tossiu naquela noite. Por isso, se não me engano, foi um teólogo chamado Tertuliano quem disse: creio, porque é absurdo. Porque se não fosse absurdo eu entenderia. Mas é absurdo um ser que tudo sabe. Por isso que o salmista diz: é maravilhoso demais para mim, não consigo atingir. Cantamos aqui o salmo. Quando ele fala dos pensamentos do Senhor, ele diz: como é grande a soma deles. Como pode este ser virar para os discípulos e dizer assim: ó, vocês vão por aqui e lá tem um jumentinho. E quando vocês estiverem tirando o jumentinho de lá, vão ter 2 homens que vão chegar lá, alguns homens que vão chegar lá, e vocês digam para ele: o mestre mandou trazer e não vai ter problema nenhum. Que coisa absurda um ser como esse. Num dos momentos aqui do Evangelho, nós vimos lá atrás que num dos debates com a liderança religiosa, Lucas diz assim: Jesus sabia o que eles estavam pensando e por isso fez uma pergunta a eles. Como que pode este ser que vira lá para o seu discípulo e fala assim: ó, você pega o barquinho, pega a varinha, não vai com a rede, pega a varinha, vai lá, fisga o peixe, na boca daquele peixe vai ter uma moeda, e você vai lá com essa moeda e paga o tributo. Como que pode esse ser, que depois dos discípulos chegarem de uma noite inteira pescando, virar para eles e dizer assim: ó, pegaram alguma coisa? Não, né? Pois é, mas agora vocês joguem a rede para o lado direito do barco, vocês vão pegar os peixes, porque os peixes estão aí. Onisciência significa ter todo o conhecimento. Onisciência é um atributo incomunicável, porque é algo que só Deus possui. Somente um ser infinito é capaz de entender e de assimilar tudo. Nunca aprende algo novo, nunca adquire um conhecimento novo. Para este ser,
onisciente, o futuro, assim como o passado e o presente são plenamente conhecidos por Ele. Nada pode surpreender este ser. Einstein dizia que Deus não joga dados no universo ou com o universo, porque Ele sabe de tudo, Ele controla tudo. Mateus vai dizer: Deus, o vosso Pai Celeste, sabe de tudo que tendes necessidade antes que lhe peçais. O escritor aos Hebreus vai dizer: Deus é aquele diante do qual não há criatura que não seja manifesta. Pelo contrário, diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Nós lemos aqui, pastor Alceir nos conduziu, Salmo 139, Davi nos diz que Deus, em sua onisciência, conhece os detalhes, cada parte do nosso ser, conhece todos os dias da nossa vida, mesmo antes de nascermos. Os teus olhos, disse Davi, viram a minha substância ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Davi diz que ele conhece as palavras que nós vamos dizer antes mesmo de as proferirmos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Não só a palavra, os pensamentos. Quando me sento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento. Eu poderia trazer aqui muitos consolos dessa verdade. Muitos. Mas eu quero trazer só um, porque não é o meu ponto principal aqui. Irmãos, este ser amoroso, misericordioso, que tudo sabe e tudo conhece, Ele não tem como se decepcionar com a gente. Você entende isso? Entenda isso, porque isso vai te livrar de um monte de neurose. Isso vai te livrar de um monte de culpa. Isso vai impedir que Satanás fique te julgando, colocando coisas na sua cabeça. Deus não fica decepcionado com nenhum de nós. Aquilo que nós vamos fazer, Deus já sabia que a gente ia fazer. E ainda assim Ele nos ama. Se a pessoa mais íntima que você tem conhecesse você por dentro, ela te desprezaria. Mas nós, que somos completamente conhecidos por este ser onisciente, que tudo sabe, Ele não nos desprezou. Por isso que nós cantamos aqui, maravilhoso amor, é o amor de Deus por nós. A onisciência de Deus nos traz consolo, conforto, ânimo. Por quê? Porque este ser onisciente, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, a onisciência de Deus, ela joga luz sobre o amor de Deus. Ela exalta o amor de Deus. Porque mesmo sabendo quem éramos, Ele nos amou. E nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Sempre soube quem somos. Sempre soube o que faríamos. Sempre soube como reagiríamos. E mesmo assim nos amou com amor eterno. Não se deixe ser
acusado por ninguém, por Satanás, por nada. Por fim, o que esse texto aqui nos mostra? Irmãos, o que nos confere valor é tão somente o que Cristo realizou por nós quando entrou em Jerusalém. Não fosse o sacrifício de Cristo realizado ali em Jerusalém, nenhum de nós teria qualquer valor. Conta-se que um jumentinho voltou para casa todo contente. Encontrou com a mãe dele. E ele disse assim: mãe, eu fui numa cidade. E quando cheguei naquela cidade, eu fui aplaudido, mãe. A multidão ao meu redor gritava alegre. A multidão estava lá estendendo os seus mantos pelo chão para eu passar ali. Mãe, todo mundo estava contente com a minha presença. A mãe virou para o burrinho e disse assim: você estava sozinho? Aí ele disse: não estava sozinho. Eu estava levando um homem com o nome de Jesus. A mãe virou para o jumentinho e falou assim: filho, faz o seguinte, vai lá e volta. Volta lá na cidade, mas agora sozinho. Ele foi, retornou à cidade sozinho. Só que dessa vez, enquanto ele passava pela cidade, pelos mesmos lugares, as pessoas xingavam, jogavam pedras nele, cuspiam nele, e ele volta para casa rapidamente, triste, e diz: mãe, eu não acredito. Nem palmas, nem mantos, nem honra, pelo contrário, eu fui xingado, maltratado, e eles não me reconheceram. Eu não estou entendendo, mãe, o que aconteceu? E a mãe disse para ele: meu filho, você sem Jesus é só um jumento. Você sabe o que confere valor a você e a mim? Fique sem Jesus. Irmãos, o que nos confere valor é tão somente Jesus Cristo. Sem Jesus, não há nada de bom em nós. Nada de bom em nós. Ali na cruz, nós recebemos o que de mais valioso existe para um ser humano. Ali na cruz, a possibilidade da comunhão com a Trindade passou a existir. Ali na cruz, as nossas dívidas foram quitadas. Ali na cruz, salvação e vida eterna foram conquistadas e garantidas para nós. Um dia, nós estaremos, diz a Bíblia, que um dia nós estaremos juntos com aquela multidão que João vai dizer lá em Apocalipse que é incapaz de ser contada. João diz assim que ninguém pode enumerar. E ali estarão presentes homens e mulheres de toda a raça, tribo, língua e nação. Ali estarão presentes, como disse o Paulo César, amigos que em Cristo um dia foram feitos
meus irmãos, ali estarão presentes todas essas pessoas. E existirão ali seres que a gente desconhece, mas que a gente vai ver e vai conhecer. Seres que têm nomes como anjos, arcanjos. E quem lê Apocalipse percebe que ali tem até uns seres celestiais que a gente não sabe o que são. Naquele dia, todas essas pessoas, com todos estes seres, diz a Bíblia, que nós estaremos aclamando o Rei dos Reis, que vai adentrar para receber toda a honra, todo louvor. Leia Apocalipse, você vai ver que João diz que aquela multidão, com todos os homens, os santos do Antigo, do Novo Testamento, da história da igreja, com todos aqueles seres celestiais, todos eles estarão de mãos levantadas, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, poder, riqueza, sabedoria, força, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu tenho certeza que eu estarei lá. Não sei se você vai estar lá. Gostaria muito de te encontrar lá. Eu falo por mim. E aquele vai ser o momento mais glorioso da minha vida. O dia em que eu ouvir do meu Senhor, o dia em que eu ouvir do meu Rei, seja bendito para o reino que eu tenho preparado para você. Nunca existirá um momento tão glorioso, tão grandioso na minha vida como aquele dia. Eu estarei lá. Eu estarei lá. E para todo sempre. Bendirei aquele que viveu e morreu no meu lugar. Espero que você esteja lá também. Porque se você não estiver lá, ó Deus, louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, aquele que triunfantemente entrou em Jerusalém. Aquele que levou cativo o cativeiro. Aquele que fez o que ninguém nesse mundo poderia fazer. Ó Deus, a Ele, o nosso Salvador,
o nosso Redentor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor pelos séculos dos séculos. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Se há aqui nesse auditório alguém que não tem esta certeza, usa esta mensagem, usa tantas outras mensagens para destruir esse coração de pedra e trazê-lo antes que seja tarde demais. E assim possamos nos alegrar com esse teu filho que estava morto e reviveu, com essa tua filha que estava perdida e foi achada. Traz salvação, ó Deus, entre nós. Traz santificação entre nós. E que essas verdades possam trazer ânimo, esperança, consolo, por causa deste Deus onisciente, que nos ama com amor eterno. A Cristo seja o nosso louvor e a nossa gratidão, hoje e para todo sempre. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.